3 p.m. in Brazil, 7 p.m. in Italy, and I know because I heard the clocks strike. Jaya Srila Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, and Jai Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. And we've got our newly named gathering of devotees for many of you. Krishnendrani is here, Krishnendrani Devi Rasi, Leela Moy Prabhu, Brindavneshri Didi, and Leela Shakti Devi Dasi, and Anu Krishna Devi, yes, Anu Krishna Devi Dasi with us, and also Sri Hari Prabhu. Jai, and Leela Moy Prabhu, nicely shaved up. Jai. And to each of you too, Ananda Leela Didis joined us too. Yeah. Newly equipped with her second initiation. And also definitely very welcome to Maria and to Marina and to Juliana. And Renata. And Marcia is here, and she's our steady reader. Are you still reading Srimad Bhagavatam? Yes. And now which part are you reading from? Canto 1, First capítulo 10. Chapter 10 of first canto. Okay, very good. Chapter 10, Canto 1. All right, I'll have to remind myself what was there. No doubt. We have recently been reading about Maharaj Prithu from Srimad Bhagavatam in our program in the temple. Means we also started at the beginning and going through. And we are reading each day, and we are reading about Prithu, King Prithu, and King Venu, and then King Prithu. Então, Maharaj deu Many as things to look boas-vindas. forward. Maharaj deu as boas-vindas a todos, em especial, né, aos recém-nomeados novos devotos aí da missão, e também aqueles que ainda não são recém-nomeados, mas que têm participado, né? E destacou a Márcia aqui perguntando sobre a leitura do Srimad Bhagavatam, e a Márcia está lendo o Srimad Bhagavatam na ordem direitinho, e o Maharaj falou que eles recentemente começaram a ler o Bhagavatam lá na Itália também, e eles estão lendo os passatempos iniciais ali do Bhagavatam sobre Prithu Maharaj, sobre o rei Prithu. But the whole of Srimad Bhagavatam is coming to show us that Krishna is the supreme personality of Godhead. E, na verdade, a principal função do Srimad Bhagavatam é vir mostrar para nós todos que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Love, beauty, sweetness, charm, this is supreme, and all of this creation and power and so many things, it is very secondary when we have a glimpse of the topmost world of love of Krishna. Então, qualidades como amor, beleza, felicidade, bem-aventurança, elas são colocadas num patamar muito superior a outras coisas, como poder, a capacidade de criar e tudo mais, né? Então, sempre esses são aspectos que vêm numa posição superior. Amor, afeto, beleza, bem-aventurança. All right, we're 5 minutes in, and so who is with us now? Then, at least with each other, we've come together. Let us greet each other with the pranam mantra to the Vaishnavas, Vancha Kalpa Tarubhyascha. So, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.
So our respectful obeisances to all of the devotees. They are like an ocean of mercy. And by their grace, then we are praying that they will share with us their Vaishnavata and save us from this crazy world of birth and death. Então, né, nós oferecemos esse mantra, né, para todos os Vaishnavas e nós oramos para que eles, que são como, né, oceanos de misericórdia, possam nos libertar, nos guiar para fora desse mundo totalmente maluco de nascimento e morte. All right, now I know Sri Hari Prabhu has been attending, and I'm not sure who else, but the programs we've been doing, Parikrama of Govardhan Hill, and we've been very much remembering Govardhan Hill over these last couple of days, including today. Have any of you, in addition to Sri Hari Prabhu, been on the virtual Parikrama? I saw in a few days there, I saw Vrindavaneshwari, Lila Shakti Didi, I think I saw her every day. Ananda Lila was there too, in some of the days. Então o Maharaj está perguntando quem, além de mim, tem seguido o Parikrama de Vrindavan e Govardhan, que ele tem feito junto com Goswami Maharaj durante alguns dias antes da iniciação de vocês, do pessoal daqui, e nesses últimos dias, foi ontem, hoje e amanhã também tem, amanhã é o encerramento. Tomorrow is the last day, right, Maharaj? Tomorrow is the last of Parikrama, we expect, and then the next day is Srila Prabhupada's disappearance day, the day he left from the world. And so that day will be a program, but I do not know the time. I suspect it will be very early in the morning for Brazil. Então, amanhã provavelmente é o último dia do Parikrama, quando geralmente a gente visita Jaipur e uma cidade vizinha ali, que é uma cidade totalmente de devotos. E daí, no dia seguinte, é o dia do desaparecimento de Swami Maharaj Prabhupada. Então, também sempre tem um programa grande, mas geralmente esse programa ele é feito num horário que é 11 da manhã lá na Tailândia, e aí acaba sendo 1 da manhã aqui no Brasil. Fica um pouco complicado para a gente acompanhar ao vivo. We can mention that there are 3 principal places of pilgrimage for our family, in fact, for the family of Gauranga, the Gaudiya Sampradaya. Então, a gente pode mencionar que existem 3 principais lugares de peregrinação para nossa família, né? Para a família do Senhor Gauranga, a Sampradaya de Mahaprabhu. And those 3 places are Navadip. So Navadip is the area, and then that includes the 9 islands of Navadip. The central island is Mayapur. Então, é a região de Navadvip, que é uma região que é composta por 9 diferentes ilhas, e a ilha central é a região de Mayapur. And Navadip, in particular, connected with the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Sundar. E Navadvip tem esse destaque principalmente porque está conectada ao aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we see that Navadip is selected as the headquarters for ISKCON's worldwide mission by Srila Prabhupada in Mayapur, of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's worldwide mission, Chaitanya Mat, and of Guru Maharaj, Sridhar Maharaj's worldwide mission, Sri Chaitanya Saraswati Mat. So Navadip is considered really the headquarters of Mahaprabhu's mission. Então, a gente pode ver que os 3 principais braços, né, da missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles estão com as suas sedes principais em Navadvip. A gente tem a sede principal da ISKCON, em Mayapur, a sede também da missão de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
Gaudiya Math, is that right, Maharaj? Yes, exactly right. Sri Gaudiya Math. Shri Gaudiya Math. E o Shri Chaitanya Saraswati Math, que também fica ali, fundado por Srila Sridhar Maharaj. The current of mercy is coming from Navadip. This is the headquarters of mercy for the world. Então, toda essa corrente relacionada à misericórdia, ela vem de Navadvip. Navadvip é o centro da misericórdia para o mundo todo. And in particular, then we can see this current is coming in the present age through Srila Bhakti Rakkhak Sridhar Dev Goswami Maharaj, Srila Prabhupada and Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. E nos dias atuais, a gente vê, né, que ainda há essa corrente de misericórdia e ela existe graças a Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada. And Srila Sridhar Maharaj said of Kola Deep, the island where our Chaitanya Saraswat Mat is, and of Chaitanya Saraswat Mat that he established. He said that we will always give our obeisances there because this is the source of our good fortune, not only now, but forever. This is where mercy has come from. E Srila Sridhar Maharaj, ele fala, né, a respeito de Koladvip, que é o lugar onde está sediado o Shri Chaitanya Saraswati Mat, que nós sempre prestaremos reverências, não só hoje, mas para sempre, àquele lugar, porque é daquele ponto que a misericórdia surgiu para se espalhar por todo o mundo. This is our base camp of the heart. This is where we are all connected with through our connection in the Sampradaya. Então, esse, assim, ele é o campo principal dessa conexão do nosso coração com essa linhagem, essa área. And there is a book called the Sri Navadip Dham Mahatmya and another book called Sri Navadip Bhavataranga. There, the glories of Navadip Dham are given very beautifully by Srila Bhaktivinoda Thakur. E existem dois livros, né, de Srila Bhaktivinoda Thakur que basicamente cantam as glórias desse lugar, de Navadvip. Um é o Navadvip Dham Mahatmya and the other one? Navadip Bhavataranga. Navadvip Bhavataranga. São os dois livros de Bhaktivinoda Thakur que glorificam Navadvip. So Navadip is very special for the Gaudiya Vaishnavas, means for all the fortunate souls in this world who have come to recognize Gauranga, Gaurasunda, Chaitanya Mahaprabhu. As you, I think, know, these are all different names for the same person, special person. Então, Navadvip é o lugar central, né, para todos os Gaudiya Vaishnavas, para todas as pessoas que foram afortunadas o suficiente para reconhecer Shri Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade. And the goal means Vrindavan, the land of service to Radha and Krishna. The goal, that is in Vrindavan. So Krishna's Leela was revealed in Vrindavan, which means Vrindavan, Govardhan, and that whole area. Então, a meta da existência está em Vrindavan, onde Krishna tem seus passatempos pessoais. E nesse plano, ele manifesta nessa região, em Vrindavan, Govardhana, aquela área ali, ele manifesta esses passatempos transcendentais nesse mundo. And Krishna showed that Leela, those pastimes, 5,000 years ago in Vrindavan and Govardhan in particular. E Krishna, ele vem e demonstra esses passatempos nessa região de Vrindavan e Govardhana há 5.000 anos. However, Chaitanya Mahaprabhu, he only once made pilgrimage to Vrindavan and Govardhan.
Mas, de toda forma, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele fez essa peregrinação até Vrindavan e Govardhan apenas uma vez durante a existência dele nesse mundo. But Chaitanya Mahaprabhu, after leaving Navadip, then his base, where he first as base and then where he stayed for the last, I think, 18 years of his presence on the world, was in Puri, Jagannath Puri. E o lugar onde Shri Chaitanya Mahaprabhu se estabeleceu pelos últimos 18 anos da vida dele é um lugar chamado Puri, Jagannath Puri. Also known as Purushottam Dham. Também conhecido como Purushottam Dham. And Mahaprabhu, he delegated or sent, gave the service to his most senior disciples, means Sanatan, Rupa, Jiva Goswami, to go to Vrindavan and reveal the lost places of pilgrimage there in Vrindavan, the places of Krishna's Leela from 5,000 years before. E Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele, para os seus discípulos, né, mais próximos, mais íntimos, ele deu um serviço de ir até Vrindavan e lá revelar os lugares sagrados, os lugares realmente de peregrinação que estavam esquecidos, que estavam perdidos já pelo passar dos milênios, né? Então, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, eles vão para essa área para descobrir, para, na verdade, revelar os lugares sagrados de peregrinação. But he himself, he traveled all over South India, East India, North India. He extensively traveled for the first years of his, for the first 6 years after taking sannyas, but then stayed in Jagannath Puri in separation from Vrindavan, in separation from Radha Krishna, in particular that mood of separation. E ele mesmo, Shri Chaitanya Mahaprabhu, depois de ter aceitado o voto de sannyasi, ele viajou muito, extensivamente pelo sul da Índia, pelo leste da Índia, pelo norte da Índia. Durante 6 anos ele peregrinou, né, espalhando o movimento da consciência de Krishna, e depois ele voltou para Puri, ficando em Puri nesse humor de separação de Vrindavan, separação de Radha e Krishna. And in Jagannath Puri, he did essentially 2 things. He distributed love of God, the highest department of love of God, to his intimate servitors around him. And the second thing is he tasted that highest love of God in the mood of union in separation, the intensity of the feelings of being in separation from the Lord. E durante essa permanência dele em Puri, primeiro ele fez com que os associados mais íntimos dele fossem capazes de experimentar esse amor de Deus, e depois ele mesmo experimentando esse amor de Deus intensamente nesse humor de união na separação. And in Puri there are the places, all places that are in the Vrindavan area, Vrindavan Dham, they are in Puri. And also all places that are in Vrindavan are also in Navadip. But in both places, they're in a hidden form. E todos os pontos, né, todos os lugares que existem em Vrindavan, eles também existem em Puri e eles também existem em Navadvip. Mas nessas 2 últimas localidades, eles estão de uma forma oculta, de uma forma escondida e manifesta. Now, some things are beyond our capacity to understand, and therefore Chaitanya Mahaprabhu actually gave his teaching. What he's teaching is, first of all, achintya beda beda tattva, that it is inconceivably the same and different, one and different.
But the first word is inconceivable. Então tem muitas coisas, né, que são muito difíceis para a gente entender, ou na verdade impossíveis da gente entender. Mas Mahaprabhu ele vem justamente para trazer esse tipo de conceito chamado Achintya Beda Abeda Tattva, que significa algo como inconcebivelmente igual e diferente ao mesmo tempo. E o foco principal está nessa palavra, inconcebível. So when we visit Jagannath Puri, we think, how can all these places that are described in Srimad Bhagavatam be present here in Jagannath Puri? We can't see any evidence of these places. And similarly in Navadip, we also think, how is it possible? But we have to leave our thinking and logic department behind. Então, quando a gente chega em lugares como Jagannatha Puri ou Navadvip, a gente pode olhar em volta e pensar, puxa, como que aqueles lugares descritos no Srimad Bhagavatam estão aqui? Eu não consigo ver nenhum deles, eu não consigo ter nenhuma concepção de que aqueles lugares estão aqui. Então, é fundamental, quando a gente vai para esses lugares, que a gente consiga deixar o nosso pensamento, nosso intelecto, essa nossa ideia de excesso de intelecto, que a gente deixe tudo isso para trás, abandone tudo isso. Also, Krishna in Bhagavad Gita, he explains that he is the creator of everything, all of the universe, the stars, everything. A very big personality. He's created everything. But yet, he is inside every atom in his completeness. So how are we going to conceive of this in our logic brain? If more we think about it, we're going to get hot wires and the fuses will start to burn. E no Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz, né, que ele mesmo é o criador de todo o universo, de todos os universos, de todas as coisas móveis e imóveis, e que ele mesmo está presente de forma completa em cada átomo de todas as coisas. Se a gente começar a tentar solucionar isso intelectualmente, o mais provável é que o nosso cérebro frite. Then we need to simply accept. We've heard it from the masters, we hear it from the scriptures, that Navadip, Vrindavan and Puri, these are our three very special and most important places for our family, the Gaudiya Vaishnavas, the most fortunate, sincere seekers. Dessa forma, então, né, e até para evitar essa fritura cerebral, a gente ouve isso dos grandes mestres e a gente aceita, e a gente tenta acomodar, né, no nosso coração que Navadvip, Jagannath Puri e Vrindavan são os locais mais especiais para os Gaudiya Vaishnavas e que eles não são diferentes entre si. And as you may have noticed, this season, this time, this month, Kartik month, and many of the events that take place is very much focused on Vrindavan and Govardhan and that holy dham. Other times of the year, the focus is on Navadip, sometimes the focus is on Puri, but the Kartik month very much is focusing on Vrindavan, Govardhan, etc. E alguns aqui devem ter reparado, né, que nessa época do ano na qual nós estamos, esse mês chamado Kartik, o foco ele fica mais voltado para Vrindavan e Govardhan. Os grandes eventos acontecem nessa região. Em outras épocas do ano, o foco ele vai para Navadvip, em outra época do ano ele vai para Jagannath Puri, mas nessa época, em Kartik, o foco central é essa região de Vrindavan e Govardhan. And then, yes, devotees do go to other places, but they go to other places as, if you like, an addition for inspiration, following in the footsteps of where Mahaprabhu, Nityananda, and other
super great personalities have been. E os devotos, eles podem ir para lugares diferentes, para outras localidades, mas eles sempre vão buscar essas localidades onde eles possam seguir os passos que foram dados pelas grandes personalidades, né? Por Shri Chaitanya Mahaprabhu, por Nityananda Prabhu e os associados diretos. And hence we also do go to Jaipur, to Natadwar, to Badrinath in the Himalayas, and in South India, to Rangakshetra and different places that Mahaprabhu visited. Yes, we do go to these places, but they are not the principal places. Então, existem outros lugares, né, para os quais os devotos vão, e são lugares de peregrinação também, como Jaipur, Natadwar, alguns lugares do sul da Índia, ou lá no norte da Índia, em Badrinath, mas esses não são os locais principais. São locais importantes também, mas não são os principais. And wherever we will go with the devotees and in service, not as a tourist with a camera and clicking pictures and, okay, I've done this, I've done this, I've done this. Not like the tourist mentality. E para qualquer lugar, né, que os devotos vão, né, como, por exemplo, Maharaj, a mentalidade sempre é servir os devotos, né, e fazer serviço. Não é uma mentalidade de turismo, né, de ir para lugares e tirar uma foto aqui, outra foto ali, visitei aqui, visitei ali. Essa não é a mentalidade. So just now we are very much in Govardhan consciousness, because yesterday was Govardhan Puja, and this very time, in fact, exactly as we speak now, 7:38, okay, it's exactly midnight. It's 2 minutes to midnight in India right now. But for sure, there are devotees, pilgrims, the Dambasis, right now doing parikrama of Govardhan Hill. It is sure. E é natural que a gente esteja falando hoje sobre Govardhana, afinal de contas, ontem foi a data em que se faz o Govardhan Puja, né, todo o ritual celebrando esse passatempo de Govardhana. E nesse momento faltam 2 minutos para meia-noite lá na Índia, mas com certeza ainda tem muitos devotos, muitos grandes buscadores nesse caminho que estão fazendo esse parikrama, essa peregrinação em volta da colina de Govardhana. In addition to yesterday being Govardhan Puja, then today is Saturday, tomorrow is Sunday, so it is a big opportunity that people come from Delhi, from the cities, they come from around and about, and all day and all night there are pilgrims happily circumambulating Govardhan Hill. E em adição ao fato de que ontem era Govardhana Puja, hoje é sábado e amanhã é domingo, então vem muito mais gente, naturalmente fica muito mais prático, né, para quem mora em Delhi ou nas cidades ali satélites de Delhi, para irem até Vrindavan e fazer esse parikrama, essa volta, né, essa peregrinação em volta da colina de Govardhana, e eles fazem isso durante o dia todo, durante a noite toda, o tempo inteiro acontece esse movimento. And we know, we have been there many times at this time in Govardhan. It's a very happy time. E o Maharaj sabe bem, né, porque ele muitas vezes esteve lá nessa época na região de Govardhana e é uma época muito, muito feliz. In the Arati, the song, the Arati song that Srila Govinda Maharaj composed for our temple in Govardhan, then he says there, Divanishi Bhakta Vrinda Kore Parikrama, means day and night. Then Divanishi Bhakta Vrinda, the devotee section, are doing Kore Parikrama, circumambulating Govardhan Hill. And it is not just a story, it really is so. We have seen. E na canção que Srila Govinda Maharaj compôs especialmente para o templo da missão na região de Govardhana, ele fala isso, né, que durante o dia e durante a noite
os devotos eles sempre estão circulando, né, em torno da colina de Govardhana, fazendo esse parikrama. Hare Krishna. All right, so we are being very Govardhan conscious as well as Krishna conscious for these present days. Yeah, today I think it was today, maybe it was yesterday. Now it's all blurring in my mind, but Srila Goswami Maharaj was talking about the dust coming from the ground. Yesterday. And it was so funny because people were like complaining about the dust, but at the same time they spend a lot of time in their lives praying for the dust of Vrindavan and Govardhan, and now they're complaining. I found that very, very funny to hear about. And that's also Srila Gurudev's sense of humor and cheering up the devotees, giving them some positive way to see things. Yeah. That's very, very nice. Então, eu lembrei aqui com o Maharaj uma história que o Goswami Maharaj contou ontem, que os devotos, né, tinham chegado lá e tinha muita gente tossindo no meio do parikrama, porque as pessoas estão andando ali, a poeira vai levantando, né? E aí começaram a engasgar e tossir e meio que dar uma reclamada, né? Nossa, mas tem muita poeira aqui. E aí foram falar isso com o Srila Govinda Maharaj e ele falou, puxa, mas a gente canta tantas canções e lê tantos livros onde a gente ora pela poeira dos pés dos devotos, pela poeira de Vrindavan e Govardhana, que agora que a gente está sendo abençoado, a gente vai reclamar, né? O senso de humor conseguindo acomodar essa dificuldade da mente de se adaptar, né? Very nice. Hare Krishna. Anyhow, some of you have been attending, and they are recorded, and I expect that Sri Hari Prabhu has those, the URLs. But now I can just simply ask you, do any of you have any questions on any subject? But we are very Govardhan conscious at the moment, the Krishna Leela conscious. And in particular, first of all, questions regarding Govardhan, worship of Govardhan as Govardhan Puja yesterday, and Govardhan Parikrama, etc. Any questions from you? I'm here happily to try to answer if I know the answer. Então, o Maharaj falou primeiro, né? Para quem não estiver conseguindo acompanhar esse parikrama, que eu coloquei lá no grupo, né? O link lá do Zoom, com o número da reunião, senha, etc. Isso fica gravado naquele canal que eu sempre falo para vocês, que é o canal do Infinity Media, tem no Facebook, tem no YouTube, tá tudo lá gravado, dá para assistir na sequência, muito incrível. E daí o Maharaj quer saber se alguém tem uma pergunta, principalmente perguntas em relação a isso que a gente está falando, né? Hoje, ao longo de toda essa semana, dessa sessão especial, né, dos passatempos de Krishna, em relação a Vrindavan, na colina de Govardhana, especialmente. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é uma hora bem legal para fazer. So let's give them a few seconds. Fala, Márcia. Márcia, eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio está vindo muito ruim. Para todo mundo? Fala mais perto aí, Márcia. Então, Sérgio, gostaria que recordasse para nós sobre a colina, né? Essa colina de Vrindavan, era aquela o passatempo que eu não estou me recordando bem. Tá bom. Vou perguntar para o Maharaj, então. Maharaj, Márcia is having a hard time trying to recall this specific pastime of Shri Krishna and the Govardhana Hill and the inhabitants of that area, and she's asking if it's possible for you to give some light on that subject. Okay, Marcia, I think what is good is that Sri Hari Prabhu, I see Prafula Krishna Prabhu is also here, Ananda Leela Devidas is also here. They all know the basis of this pastime, and in Portuguese, you can say this, and I'll be very happy to hear, and then I can add something or commenting too.
But yes, please, you say, and Sri Hari, you decide who will speak. Ok. Então o Maharaj ele falou que vai ser bem melhor se a Márcia ouvir esse passatempo num português mais fluido, né? Como tem alguns devotos aqui que conhecem a história, que se lembram da história, então a Márcia acabou colocando esses devotos numa saia justa. E o Maharaj falou que eu decido quem vai falar. Então, para Fula, conta aí o passatempo da colina de Govardhana, por favor. I want Prafula Krishna, Prabhu. Maharaj, I'm outside today, Maharaj. I don't think I have the... It's gonna be me, right? Yes, you were Ananda Lila today. Ananda Lila, quer contar? You know the story. It is okay, Prafula Krishna. No problem, Prafula Prabhu. I know the story. We'll manage, and they both certainly know something of the basis of little Krishna's coming to disturb the tradition of offering to Indra. This is the basis, and then you can mention. Ok, então eu vou contar em português, pessoal, a base dessa história, né? Krishna, ele ainda era um garoto nessa época, e ele chegou nessa região, na região ali de Govardhana, que é uma região próxima de Vrindavan, colada em Vrindavan, basicamente, e ele começou a criar um certo distúrbio local, porque ele começou a insinuar ou dizer para os moradores locais que eles não precisavam gastar tanto do tempo e da energia deles oferecendo preces e fazendo diferentes rituais para agradar Indra, que é o rei dos semideuses, o rei dos devas. E assim os moradores, né, ficaram felizes na companhia de Krishna e foram, né, meio que conquistados, né, por Krishna, que rouba todos os corações, e largaram um pouco de lado todos os rituais que eles faziam para agradar o Senhor Indra. Isso deixou o Senhor Indra irritado. E quando o Senhor Indra fica irritado, ele não dá uma bronca, ele manda um furacão, tempestade, dilúvio, né? Indra é quem comanda essa seção celestial das coisas. Então ele começou a fazer chover. E ele começou a fazer chover não num nível razoável, mas num nível inacreditável, de novo, inconcebível. E Krishna, vendo que os moradores estavam ficando aflitos, né, com toda aquela tempestade, ele, com o dedo mínimo, levantou a colina de Govardhana sobre todo o vilarejo como um guarda-chuva gigantesco. Então os moradores se acomodaram ali embaixo, cantando de novo as glórias de Krishna e vendo como ele é incrível, falando, nossa, até isso ele faz. Abriu um guarda-chuva do tamanho dessa colina aqui, e está protegendo a gente da ira do Senhor Indra. E vendo isso acontecer, Indra volta para o seu estado de lucidez, entende com quem ele está lidando, né, se lembra quem é Krishna, e como todos os devas, né, no seu estado pleno de consciência, ele se coloca numa posição subserviente, numa posição humilde em relação à suprema personalidade de Deus. Então, dessa forma, ele cessa essa tempestade e essa colina que foi levantada pelo dedo mínimo do Senhor Krishna é a colina de Govardhana, que está lá até hoje e em torno da qual é feito esse parikrama, essa procissão nessa época do ano. So, it was kind of rust, but I think that's the main point, Maharaj. And the main point is, if we please Krishna, he will protect us at all times. Never mind the demons, never mind the demigods also, never mind your friends or your enemies. Krishna will look after us. Então, o ponto fundamental, né, é que se a gente de fato se rende a Krishna, ele sempre vai cuidar da gente. A gente não precisa se importar com todos os demônios, a gente não precisa nem se importar com todos os deuses, todos os devas, os semideuses, porque Krishna vai estar do nosso lado o tempo todo.
you see, in Brazil and in Africa, in Europe, in basically all over the world, we don't have much of a conception that, oh, if we are a farmer, then we will worship a particular god for rain. We'll worship another god that there is no wind. We'll worship another god for this. That idea really isn't ingrained in our culture. Então, né, no Brasil e na maior parte dos países do mundo, a gente não tem muito essa ideia, se a gente é um fazendeiro, por exemplo, que a gente vai orar para um determinado Deus para ele fazer chover, e a gente vai orar para um outro Deus para ele não deixar ventar demais, e assim por diante, né? 33 milhões de opções diferentes para a gente rezar, né, e conseguir determinadas bênçãos. Isso não é uma coisa muito arraigada no nosso conceito cultural ou de realidade. But the Indian culture, or we can say the Vedic culture based on the Vedas, there are descriptions of many of the gods and their responsibilities, and something like, if you please the cook, you'll get good food. If you please the treasurer, you'll get some extra money from the store. If you please the doctor, I do not know, you'll get good health. If you please, like this, to please somebody else, you'll get a good husband or a good wife. Please somebody else, you'll get a good child. So there's a lot of this idea in Indian culture of the gods. And in this case, oh, if we please Indra, then we will get rain, and then we'll get nice grass for the cows. Então, na cultura indiana, no geral, que é baseada fundamentalmente na cultura védica, existe essa ideia de que se você agrada a uma determinada personalidade, você recebe algo em troca. Então, como transformando isso numa coisa mais simples, se você agrada o tesoureiro, você é favorecido financeiramente. Se você agrada uma determinada personalidade, você acaba recebendo um tipo de vantagem. Se você agrada o cozinheiro, ele vai fazer a sua comida ser um pouquinho melhor que a dos demais. Então, essa relação com Indra é uma relação onde, se você o agrada, ele vai mandar as chuvas na medida correta para que o seu campo floresça adequadamente, para que você tenha grama ali para alimentar as vacas no pasto, para que tudo seja harmonioso nesse sentido. And other common gods and goddesses that they worship in India, they worship one goddess also for getting money. You've all heard of Lakshmi Devi. Another goddess for getting learning, so that at school, if you don't worship this god, you won't pass your exams. You know, this kind of idea. Many departments where we think, oh, these are separate gods. E lá na Índia isso é muito comum, né? Você ter essa ideia de que se você quer ganhar mais dinheiro, você vai, de alguma forma, tentar agradar Lakshmi Devi. Se você quer passar de ano na escola, aprender mais, ser uma pessoa, um intelecto mais hábil, você vai agradar uma outra determinada personalidade. Então, tem muito essa ideia de todos como sessões separadas. But all of the administrators of the universe, they're called demigods. They're not the full god. They are responsible, respectable, honorable, but they are all acting on behalf of or in accordance with the wish of the Supreme Lord, the God. And this, the God description, comes to eventually to Krishna, to understand the highest understanding of the original Lord. So Krishna may look like a youth, may look very human-like, but this is not to be thought of as anything less than. This is the Supreme Lord, and everything else is under his charge. Então, né, todas essas personalidades que são chamados semideuses, eles são justamente isso, eles são como administradores de tudo no universo.
Mas eles são isso, eles são semideuses, eles não são a suprema personalidade. Todos eles estão a serviço, estão cumprindo desígnios que foram passados justamente pela suprema personalidade de Deus, pelo Senhor Supremo. E o Senhor Supremo, ele pode parecer para alguns como um garoto. Krishna, para alguns, parece isso, um garoto. Mas isso não deve, o fato dele aparentar ser um garoto, isso não deve confundir a mente e o coração dos mais sábios, que vão reconhecer ali a suprema personalidade de Deus, que é quem chefia todos esses diferentes desígnios dados pelos semideuses. So Krishna protected everybody by holding up Govardhan Hill like an umbrella, so that everyone can come underneath and be saved from all the rains. And for 7 days, then Krishna held up that hill with the weakest hand, the left hand, and the weakest finger, the little finger. Unbelievable. That's why we have to throw out our brains. We have to start understanding with our hearts. Então, dessa forma, Krishna levantou durante 7 dias essa colina de Govardhana com a mão mais fraca, que é a esquerda, e o dedo mais fraco dela, que é o dedo mínimo. E para a gente conseguir conceber algo assim, a gente tem que conseguir dar uma tirada da nossa mente dessa equação e tentar entender isso com o nosso coração. And where Krishna has his sweetest and highest pastimes is at Govardhan. So how does he have such sweet and nice pastimes? How can he have the best environment for that? The forests, the rivers, the birds, everything else. He himself manifests himself as Govardhan Hill, as making that environment for himself. So he's simultaneously Krishna and he's simultaneously the hill for making his arena for his pastimes, his play. Então, Krishna, ele tem os passatempos mais doces, mais legais, mais divertidos dele nessa região da colina de Govardhana. E como que ele vai fazer para criar ali o ambiente mais adequado? O rio, a natureza, os pássaros, o palco mais legal possível para esses passatempos mais divertidos e mais legais. Ele mesmo se manifesta como a colina de Govardhana. Então, ele é, ao mesmo tempo, Krishna levantando a colina de Govardhana e ele também é a colina de Govardhana em si. And in this way, too, by Gurudev's instruction, then many of our temples and ashrams around the world, they have begun with the worship of a stone from Govardhan Hill. Because a stone may be very small and the hill is very big. But part of the infinite is also infinite. So this way, this is an authorized way of worshipping the Lord as the stone from Govardhan Hill. This is known as Govardhan Shila. E então, dessa forma, seguindo as instruções dos nossos gurus, grande parte dos templos que foram iniciados no mundo, eles começaram sempre com a adoração a uma pequena pedra dessa colina de Govardhana. Essa pedra recebe o nome de Govardhana Shila, e existe o entendimento de que um pedacinho do infinito também é o infinito, não é diferente do próprio infinito. Então, essa é uma adoração autorizada, pelos grandes gurus e que faz e fez parte, de quase todos os templos que foram fundados ao redor do mundo. And the worship of Govardhan, Gurudev, actually Guru Maharaj describes Govardhan. When we are doing worship of Govardhan, we are the servant of the Lord. But he said it's like we have a very
affectionate and forgiving master. E Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele diz, né, que quando você faz essa adoração de Govardhana, né, essa pedrinha que você põe ali no altar e vai cuidar da forma apropriada, você tem assim o mestre mais misericordioso, mais afetuoso e que mais vai perdoar qualquer tipo de ofensa. And this is the Govardhan Shila. Shila means stone. And also you may have heard, some of you certainly have heard of a Shalagram Shila. This is also a stone from Muktinath, from the Gandaki river. And this is also Vishnu, but this is Vishnu, not Krishna. Então, esse é o chamado Govardhana Shila. Shila significa pedra, basicamente. Então, alguns aqui já devem ter ouvido falar também de outros tipos, né, de Shila, como, por exemplo, que o Maharaj citou Shalagrama Shila. Mas essa é uma pedra de uma outra região do rio Which river, Maharaj? Kaligandaki. Kaligandaki. E essa pedra, ela é Vishnu, não Krishna. And Guru Maharaj describes the worship of the Shalagram Shila is that we are the servant, he is the master, the same thing. But as the master, he says that with the worship of Shalagram Shila, it's like he is a strict master. He needs everything exactly on time, done properly, cleanliness, everything according to the rules, regulations, according to the book. Então, uma diferença, né, que Guru Maharaj explicava da adoração de Shalagrama Shila em relação a Govardhana Shila é que Shalagrama Shila é uma adoração que você tem que fazer muito de acordo com as regras e regulações. Você tem que fazer tudo certinho, de uma forma bem restrita. O seu mestre ali que está sendo adorado, ele é muito mais restrito. Você não pode fazer absolutamente nada que esteja fora ali do livro de regras. So although looking similar, there are differences even in appearance. Their worship is quite different. Então, mesmo que pareçam a mesma, se você olha uma do lado da outra, elas podem parecer a mesma, a adoração é bastante diferente de uma para outra. And we know this firsthand from Guru Maharaj, right there. Guru Maharaj explaining this to us, and Gurudev also, of course, had as well on many occasions. So these things are not something, oh, this, we think it is like this. It is like this. E essas coisas todas, né, elas foram explicadas diretamente por Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, e reforçadas por Srila Govinda Maharaj. Então não é uma coisa assim que a gente acha que é dessa forma. É dessa forma. So the worship of Govardhan, the Govardhan Shila, of Govardhan Hill, when we get the chance to be there at Govardhan Hill, then Gurudev describes that we are under the affectionate shelter of Giriraj Govardhan. Affectionate shelter. Então, né, essa adoração na Govardhana Shila, quando você tiver a oportunidade de estar nessa região, Srila Govinda Maharaj dizia que você estará sob o abrigo afetuoso de Giri Govardhana. Perhaps one day we will all have the opportunity to be together chanting and circumambulating Govardhan Hill. We do not know what will be possible in the future, but in the meantime, we still are doing parikrama by heart, and this is the substantial journey. E quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de cantar juntos, né? Fazendo esse parikrama em torno da colina de Govardhana. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que será possível, mas de qualquer forma, o mais importante é que a gente mantenha essa substância no coração e continue fazendo isso, cantando juntos, né, no nosso coração.
Hare Krishna. Hare Krishna. Whatever we understand, we understand. Whatever we don't understand, okay, we don't understand. But we'll go on happily. Então, o que quer que nós consigamos entender, nós conseguimos entender. E o que quer que nós não consigamos entender, nós não conseguimos entender. E não tem problema, a gente vai continuar seguindo de forma feliz. Hare Krishna. Hare Krishna. Govinda, Govinda. Yes, Marcia, you have some more question or comment. Yes. Sim. Então, Sérgio, a respeito dos semideuses, né? E a respeito de Krishna. No Bhagavad Gita, o que eu me lembro, assim, Krishna diz que se você agrada a um semideus, você também está agradando a ele, né? Mas me parece que ele fala também que a gente pode ir direto a Krishna, não precisa dos semideuses, não é? Sim, mais ou menos. So Maharaj, Marcia is remembering some parts of the Srimad Bhagavad Gita in which Krishna says that by worshiping the devas, you are actually worshiping him. But it would be more appropriate to worship only him and him alone. And this would make the devas like an unnecessary tool or something like that. And she's asking if that's correct, that impression is correct. More or less, yes. Yeah, that's what I said. More or less in Portuguese. Oh, really? Okay, but you see that the principal point is this. There is also the verse which says, if you put food to your stomach, you'll get a strong hand, you'll get strong ears. I mean, everything will be nourished. But if you just want good hearing, you don't stick chapati or rice in your ear. If you want a strong hand, you don't inject into your hand the chapati. You put to the stomach. So this way, the whole is nourished by putting our energy to one place, which is to Krishna. Então, a gente pode entender isso numa revelação que também está nesses versos, né? Onde a gente vê que para que o corpo esteja forte e nutrido, a gente vai colocar o alimento no estômago. Daí as mãos vão receber força, né? A cabeça vai receber força, as orelhas vão receber mais capacidade, etc. E aí o que o Maharaj falou é que a gente não vai tentar injetar um chapate na nossa mão ou colocar chapate com arroz na nossa orelha aqui para ver se a gente ouve melhor e fica mais forte. Então, a gente vai nutrir um centro, que nesse caso é o estômago. Transferindo isso para a pergunta da Márcia, o que a gente vai fazer é nutrir o centro, para que todo o resto fique harmonizado também. E o centro é Krishna. Então, é isso que tem que ser entendido. Our life is meant for sacrifice. If we sacrifice to Krishna, all of the gods, all of the senior section will be happy because everything is being distributed from Krishna. And we will also be happy because our energy is going in the proper, best direction, not in a partial direction. Então, a nossa vida, supostamente, ela deve ser uma vida de sacrifício, de entrega. E se a gente direcionar essa entrega, esse sacrifício apropriadamente, essa entrega e esse sacrifício, eles serão para Krishna. E se isso for feito, Krishna, naturalmente, vai harmonizar todo o resto. Todos os devas vão ficar satisfeitos e nós mesmos vamos ficar mais satisfeitos, porque nossa energia
estará na direção correta, não estará dispersa, perdida por aí. O objetivo dela estará sendo cumprido. Isso vai nos deixar mais satisfeitos, mais felizes. And the basis, and Krishna also in Bhagavad Gita says, the basis for this idea of worshipping the demigods is business. You are trying to get something for yourself by doing this. And this is the wrong mood. Because he says that this worshipping the demigods, they're worshipping me, but incorrectly. Their mind has been taken to selfish enjoyment. But when we come to selflessness and putting Krishna at the center for no reward, everything will be in the perfectly set right position. E também no Srimad Bhagavad Gita, quando Krishna diz que quando você agrada ou oferece as reverências, né, aos semideuses, você indiretamente está oferecendo isso para ele, Krishna. Ele completa dizendo que você está fazendo isso de forma incorreta, porque sempre há aí um interesse, uma troca, um comércio. Você faz algo esperando algo em troca. E esse é o humor da exploração, o humor da exploração que sempre vai trazer prejuízos. Então, quando a sua relação é com Krishna, não há mais o humor de exploração, há o humor de entrega. Você entrega, oferece tudo para Krishna e você não espera nada em troca. E é dessa forma, na verdade, que você vai ter a maior recompensa, que é essa conexão em serviço amoroso com a suprema personalidade de Deus. And what is that sacrifice, especially in Kali Yuga? It's to use our time, our heart, our thought, our words, our deeds, centered on chanting the holy name of the Lord, chanting the holy name of the Lord, chanting the holy name of the Lord. This is the Kali Yuga Harinam Sankirtan Yagya. This is the Yagya, the sacrifice in this age. E o que é esse chamado sacrifício, né, que é aquilo que a gente nasceu para fazer? Nessa era em que nós vivemos, Kali Yuga, o sacrifício, o yagna, ele é entregar tudo o que a gente tem, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todas as nossas posses, todas as nossas tarefas, tudo o que a gente tem. Entregar isso para cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. Essa é a forma adequada em Kali Yuga da gente fazer esse sacrifício, que é aquilo que é o objetivo central da nossa existência. So please continue happily chanting Hare Krishna, offering your food, hearing about the pastimes of the Lord, sharing about the glories of the pastimes of the Lord and the holy name with others, and be happy. Então, por favor, continuem cantando os nomes do Senhor Supremo, se alimentando daquilo que foi oferecido primeiro para o Senhor Supremo, ouvindo e criando cada vez mais interesse pelos passatempos do Senhor Supremo, compartilhando as maravilhas desses passatempos do Senhor Supremo com outras pessoas e sejam felizes. And the story, the pastimes of Krishna and Govardhan Hill, all are within that very joyful hearing, remembering, and chanting about the sweet, loving pastimes of the Lord, his boyfriends, girlfriends, cows, calves, and all the associates in beautiful Vrindavan at Govardhan Hill. Então, dessa forma, a gente ouviu um pouco dos passatempos do Senhor Supremo, e ouvindo isso, a gente já fica mais feliz, ouvindo essas histórias de Krishna e seus amiguinhos, suas amiguinhas, as vacas e os bezerros ali por perto, nesse passatempo incrível de Krishna e a colina de Govardhana. With my encouragement, with my support, ever in remembrance of Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, I thank you all for being here so happily, consistently, and enthusiastically to make your life perfect. Então, o Maharaj, né, ele agradece, sempre se lembrando de Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj, ele agradece, né, a presença e todo esse entusiasmo, essa dedicação e essa constância
de todo mundo aqui e ele ora, né, para que todos continuem aqui e sejam felizes. Jai Srila Gurudev Srila Govinda Maharaj ki jai, Jai Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj ki jai, Jai Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Giriraj Govardhan ki jai, and our deities in Navadip Saparika, Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju ki jai. All the assembled devotees ki jai, Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bo. Jaya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Wishing you a beautiful week in Seva, and we'll meet again very soon. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat. All the smiling, happy faces of the devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Ashchi, I am coming. Então, o Maharaj, ele encerrou cantando as glórias dos gurus e, de novo, oferecendo as reverências a todos os devotos e esperando que a gente se encontre mais uma vez muito em breve, se tudo der certo, no próximo sábado aqui nesse mesmo canal. Hare Krishna.